23 de março de 2026, meditação em Provérbios, capítulo 23. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos meditar em Provérbios 23, porque é dia 23, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, você pode ler um capítulo por dia e aprender um pouco mais a respeito da sabedoria de Deus. O livro de Provérbios foi escrito do capítulo 1 ao 29 pelo rei Salomão. O capítulo 30 foi escrito por um sábio chamado Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. E esses 31 capítulos trazem sabedoria para a nossa vida. São textos que foram deixados e que, quando são meditados e colocados em prática, ajudam você a ter um desenvolvimento, um crescimento pessoal em todas as áreas da sua vida, trazendo felicidade, harmonia, paz, satisfação, realização e as Bênçãos de Deus. É um livro que foi escrito para trazer sabedoria. E você pode, como o livro tem 31 capítulos, ler o livro de Provérbios todos os meses. Tem um livro que diz que se você aplica a leitura de Provérbios todos os meses durante 5 anos, você prospera em tudo que você faz, porque a leitura constante vai moldando o seu caráter e fazendo que você cresça todos os dias, até que depois de 5 anos você consegue ah, o amadurecimento para alcançar a prosperidade em todas as áreas, se você colocar em prática esses ensinamentos. Provérbios capítulo 23 é um capítulo que tem como tema principal a questão da forma como nós cuidamos da nossa alimentação e da bebida. Então vamos ver aqui o versículo 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante. 2. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. 3. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Esses 3 versículos dizem: quando alguém importante convida você para um almoço, para um café, para um jantar, você não deve ir logo comendo toda a boa comida que se apresenta na sua frente. A pessoa que é importante, que você não tem intimidade, pode ter convidado você com o propósito de colher alguma informação a respeito de você mesmo, de você mesma ou de alguém que você conhece. Pessoas que ocupam cargos importantes costumam conversar com outras pessoas sempre porque elas têm algum interesse. Uma pessoa que ocupa cargos importantes não sai convidando pessoas comuns para que comam com ela. Ela convida as pessoas para colher alguma informação ou porque ela quer avaliar a pessoa, ver como a pessoa se porta, como ela se veste, como ela fala, quais são as suas ideias, quais são os seus pensamentos, o que ela pensa a respeito de algum assunto ou sobre alguém que ela conhece. Então, se alguém importante convida você, não vá comendo a comida gostosa, porque o texto aqui fala: são pão de mentiras. São pão de mentiras porque a pessoa, na verdade, está mais interessada em saber sobre você ou alguém que você conhece. Agora o versículo 4. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Os versículos 4 e 5 estão falando que não devemos gastar a nossa vida correndo atrás de dinheiro,
correndo atrás de sermos ricos, porque correr atrás de ser rico é a mesma coisa que correr atrás do vento, porque você corre atrás de riqueza e esquece de cuidar da esposa, esquece de cuidar dos filhos. Existem pessoas que ficam tão preocupadas em buscar a riqueza financeira aqui, pensando que com o dinheiro podem comprar o relacionamento com a esposa e o relacionamento com os filhos. E tem muitas pessoas que perdem o casamento com a esposa porque ficaram focados demais na sua carreira, buscando riqueza, pensando: mas eu te dei a viagem, eu te dei a bolsa, o sapato e tudo o que você queria, e esquecem que a esposa precisa de tempo de qualidade. E também existem pais que perdem os seus filhos porque dão presentes, mas não dão presença dentro de casa. Existe uma pesquisa que mostra que muitos adolescentes, isso agora em 2026, estão entrando em redes digitais e praticando maldades contra animais e que estão incentivando outros adolescentes a praticarem automutilação, e são adolescentes de 14, 15, 16 anos e que fazem isso gravando com câmeras abertas esses desafios de um adolescente dizer para o outro: se corte e faça isso e aquilo, porque esses adolescentes foram presos por prática de ato infracional. Quando um adolescente pratica um crime, ele não é considerado um criminoso, ele é considerado um adolescente infrator. Então a justiça apreende esse adolescente e ele responde por um processo, e uma juíza deu uma entrevista numa comissão do Congresso Nacional algumas semanas atrás, e ela estava relatando isso. É uma juíza da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E na entrevista ela estava explicando sobre a importância de tomarem medidas para na questão da educação dos adolescentes, porque ela disse que adolescentes de classe média alta e de classe alta estão agindo dessa forma. Ela disse que fez um levantamento de todos os processos em que esses adolescentes foram condenados por ato infracional, e ela disse: são adolescentes que têm um alto poder aquisitivo, mas que não têm nenhuma empatia e não têm nenhum amor no coração. Eles têm muitas coisas, mas eles não conseguem se olhar e sentir a dor do próximo. Eles agem cortando animais, propondo desafios de automutilação entre eles, e eles pensam que aquilo é normal. E ela perguntou: o que você sente vendo essas coisas? E eles dizem: não sinto nada, eu só estou colocando fogo na pele do gato, na pele do cachorro, dizendo para o outro: se corte, agora corte o seu pulso, corte o seu braço. E eles ficam assistindo aquelas cenas e considerando aquilo comum, aquilo como se fosse algo normal. Então nós vemos que a busca por dinheiro e a compra de bens para as pessoas sem o olho no olho, sem o abraço, sem a experiência da mesa. A experiência da mesa é servir pelo menos uma refeição todos os dias. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser um café no período da tarde ou um jantar em que todas as pessoas da família se sentam juntas para se alimentar. Existe uma pesquisa que foi feita que a experiência da mesa impede a formação de delinquência nos filhos, porque forma na criança, forma no adolescente
o entendimento de que ele faz parte de uma sociedade, de que ele faz parte de um grupo de pessoas em que as pessoas se olham, as pessoas se respeitam, as pessoas se amam, as pessoas se abraçam. E tem também uma pesquisa que mostra que crianças que são pegadas, que elas têm colo, elas desenvolvem a criatividade e o amor, a empatia. Então, tem pais que estão muito focados em buscar riqueza, pensando: se eu ganhar bastante dinheiro e trouxer a riqueza para dentro de casa, então eu tenho tudo. Mas não. Então, esse versículo 4 e 5, eles estão falando sobre isso. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Ou seja, isso vai contra a sabedoria. Não esqueça de cuidar da sua família, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos. Aí o versículo 5, por acaso, porventura, você vai fitar, você vai colocar a sua atenção dos seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então, você vai fitar os olhos no dinheiro e vai esquecer do cuidado da sua família. E nesses tempos que temos vivido, tem muitas mulheres também que estão dentro do mundo corporativo e que também estão fazendo isso. Estão se dedicando completamente à carreira profissional e estão se esquecendo de dar atenção ao marido e aos filhos. Então, o versículo 4 e 5, eles falam sobre não ter a riqueza financeira como propósito de vida. Não existe nada de errado em se buscar o crescimento financeiro, mas focar exclusivamente no enriquecimento financeiro é completamente fora da sabedoria. Uma pessoa que foca apenas em receber riqueza financeira, em comprar uma casa maior, melhor, um carro maior e melhor e comprar sempre as coisas que são mais caras, com viagens caras, deixando de prestar atenção nos relacionamentos dentro de casa, está dando de mão com a sabedoria. Se você abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 4, ali existe um trecho em que está escrito assim: existe um homem que trabalha e ele não tem segundo. Ele não tem filho e ele não tem esposa, e contudo ele trabalha e ele não se cansa do seu trabalho, e ele nunca se satisfaz com aquilo que ele já ganhou. E isso é uma grande vaidade. Então, isso está escrito em Eclesiastes no capítulo 4, que existem pessoas que, mesmo sem terem herdeiros, eles ficam o tempo todo correndo exclusivamente atrás de riquezas e do dinheiro. Uma outra questão de quem só corre atrás do dinheiro: você vai partir um dia dessa vida. E como vai ficar a sua alma? Jesus uma vez disse que um homem tinha conseguido uma produtividade alta na sua fazenda. Então ele olhou e pensou: o que eu vou fazer? E ele disse para si mesmo: eu sei, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho aqui na fazenda e vou construir outros celeiros maiores, porque aí eu vou conseguir guardar mais as colheitas que eu tenho. E aí Jesus disse que esse homem é louco, porque essa noite pedirão a alma dele. E o que ele vai fazer com os seus grandes celeiros, com as suas grandes colheitas? Você só pode chegar até Deus por meio de Jesus. A Bíblia fala que nós estamos cheios de pecados. Nós mentimos, nós cobiçamos, nós invejamos, nós guardamos mágoa no coração de pessoas que nos fizeram mal e não conseguimos perdoar muitas vezes. Nós falamos mal a respeito dos outros, falamos mal a respeito de nós mesmos. É pecado quando nós dizemos de nós mesmos que nós somos fracos, que não podemos, que não conseguimos. E isso é pecado porque a Bíblia fala em Gênesis 1:26 que Deus nos criou
a imagem e a semelhança dele. Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você fala sobre você mesmo que você não pode, não consegue, que você não recebeu nada de Deus, você está pecando contra Deus, porque você está dizendo: Deus, o Senhor errou quando eu nasci, o Senhor fez errado quando eu nasci, porque o Senhor errou aqui, errou ali e errou lá comigo. Mas o Senhor, pela palavra de Deus, diz que ele não errou. Ele sabe como ele te formou, ele sabe o propósito para o qual ele te criou e ele tem um propósito na sua vida. Você pode não ter percebido o propósito e falar mal a respeito de si mesmo, a respeito de si mesma, mas Deus tem um propósito na sua vida e cabe a cada um de nós ter um relacionamento de intimidade com Deus, para que Deus mostre para você mesmo, para você mesma, o propósito que Ele tem na sua vida. E quando você se alinha com o propósito de Deus, você encontra o caminho da alegria, o caminho da felicidade, porque quando você vê os resultados que Ele quer que sejam produzidos por meio da sua vida, você vai encontrar a alegria, o sorriso de ver tudo que Deus tem para fazer através da sua vida. Então, correr atrás da riqueza é uma correr atrás de vento. Não existe nada de errado em querer a riqueza, e Deus, quando nós lemos Provérbios capítulo 10, ele tem a riqueza como uma das bênçãos. A riqueza de trazer a você aquilo que você deseja, aquilo que você busca, porém, fazer disso o propósito final da vida é tolice. Agora o versículo 6: Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7: Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. 8: Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então, os versículos 6, 7 e 8 estão falando sobre quando você é convidado por uma pessoa que é avarenta, uma pessoa que tem olhos malignos, ou uma pessoa que tem planos de mal contra as pessoas. Ela convida você para comer na casa dela. A Bíblia fala: não coma os manjares gostosos que a pessoa coloca na sua frente, porque a pessoa ela só imagina o mal. E assim como a alma dessa pessoa só imagina o mal, é assim que o coração dessa pessoa é. Ela vai dizer para você, aqui o versículo 7: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então é aquela pessoa que te convida sempre por algum interesse para que você participe de uma refeição, de uma festa, mas ela não quer que você coma. Ela quer alguma coisa de você. Então o versículo 8 fala: Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Esses versículos 6, 7 e 8 mostram que o cristão não deve participar de todas as festas para as quais ele é convidado. Você deve orar a Deus e ter um relacionamento com Deus. E existem lugares que você não deve ir, que você deve até mesmo se afastar. O versículo 6, 7 e 8 estão dizendo: não se deixe levar por comida, porque tem aquelas pessoas que falam assim: eu vou em todas as festas que me convidam, porque é uma oportunidade de comida grátis, de comida free. Mas essa comida grátis, essa comida free, ela não é boa, porque aquela comida que se come não está sendo servida pelo amor ao próximo, porque se quer de fato fazer uma confraternização, uma celebração. A pessoa tem, na verdade, um interesse, às vezes, de encher a casa dela para tirar fotos, mostrar na internet que ela tem influência com muitas pessoas, ou às vezes
dependendo da posição que você ocupa, do relacionamento que você tem com ela, algum interesse, é que ela convida você para essa festa. Então, o cristão, ele deve pensar e orar a Deus e perguntar a Deus: eu devo participar dessa festa? Tem festas que você deve recusar, que você não deve participar, dependendo daquilo que vai ser comemorado ou as pessoas que estão ali. Não se trata de uma discriminação, mas o Salmo de número 1 fala que bem-aventurada é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo de número 1, o Salmo número 1, ele fala que feliz é aquele que zela com as pessoas com quem caminha. Então aqui o versículo 6, 7 e 8 falam para não se deixe prender por comida de graça, por comida boa, não se deixe carregar, não se deixe levar por isso, porque você pode estar se juntando com pessoas que não têm comprometimento com a verdade, com a sinceridade, com a amizade, com o amor, com a empatia, com o carinho, com o afeto, mas pessoas que estão voltadas para outros interesses que não estão alinhados com Deus. Aqui o versículo 9: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então não fale com o tolo, porque o tolo só quer saber de fazer a sua própria vontade. Ele vai desprezar toda a sabedoria que você entregar para ele. Tem aquela pessoa que você dá o conselho e a pessoa não quer saber, ela só quer saber de fazer a própria vontade. E em Provérbios, no capítulo 9, está escrito que você deve corrigir o sábio e ele te amará. Mas aquele que corrige o tolo toma afronta contra si mesmo. Porque o sábio aprende, mas o tolo ele se fere quando ele é corrigido. Versículo 10: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. 11: porque o seu redentor é forte, ele pleiteará sua causa contra ti. Os versículos 10 e 11 estão dizendo: não explore alguém que tem menos que você, não explore as pessoas vulneráveis. Os órfãos aqui fala a respeito daqueles que estão sem os seus pais. Fala, na verdade, daqueles que estão fragilizados. Não se aproveite de alguém que tem menos conhecimento, que não sabe como defender uma terra, uma propriedade, porque você vai levar uma maldição sobre a sua vida. Nós vemos no dia a dia que tem muitas pessoas que se aproveitam quando percebem que alguém é dono de um terreno, ganhou alguma herança da família e não sabe nada a respeito de como proteger esse patrimônio, que a pessoa vai lá e ela toma aquele patrimônio daquela pessoa. Nós vemos muitos advogados que tomam as indenizações trabalhistas dos seus clientes, porque são clientes que são pessoas humildes, pessoas simples, e eles fazem o cliente assinar uma procuração que dá para eles o direito de defender o direito daquela pessoa simples e também de receber o valor das indenizações, e eles repassam menos do que é o direito do trabalhador e às vezes eles até ficam com o dinheiro do trabalhador e desaparecem, porque eles sabem que aquela pessoa simples e humilde não vai saber como procurar um outro advogado, procurar uma outra forma de recuperar aquilo que é o direito deles. E nós vemos que existem pessoas que vivem dessa forma, enganando e mentindo para os outros. Mas a Bíblia está dizendo: não faça isso. O versículo 11 fala: porque o seu redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Isso significa que a pessoa vai trazer para si mesma uma maldição. Essa maldição pode vir por forma de uma doença nas pessoas da família, pode vir depois sobre várias crises de depressão
que a pessoa passa a ter muito dinheiro, muita riqueza, mas a pessoa fica sempre insatisfeita, ela fica descontente com a vida, pode vir de várias formas. Deus, ele com certeza aplica justiça naqueles que enganam os outros. Você pode não ver a justiça acontecendo, mas só a pessoa sabe do sofrimento que ela carrega. Tem muitas pessoas que vivem de aparência, de imagem. Dentro da casa, elas estão oprimidas, deprimidas, carregando o peso das suas maldades, mas elas procuram sempre mostrar que estão por cima. Mas não tenha dúvida, quem coloca a mão nos direitos daqueles que são vulneráveis, ela sempre vai receber o castigo de Deus. Versículo 12: aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Versículo 12 está dizendo: não deixe o seu coração sem disciplina. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração e ligue o seu coração com a disciplina da palavra de Deus. E os teus ouvidos, aplique os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não aplique os seus ouvidos em ficar em rodinhas, onde as pessoas falam mal das outras, onde as pessoas vivem fofocando, onde as pessoas vivem só reclamando, porque senão você vai aprender a ser como essas pessoas. Aplique a disciplina ao teu coração e pegue os seus ouvidos para ouvir palavras de conhecimento. Quando você adquire conhecimento, quando você adquire sabedoria, quando você adquire instrução, quando você adquire entendimento e usa sua inteligência para aprender coisas novas, você avança em tudo que você faz. Onde as pessoas vivem reclamando, as pessoas ficam estagnadas, paralisadas, e elas vão aprendendo a reclamar e elas não saem do lugar. Mas onde existem pessoas que não são disciplinadas no coração, elas não perdoam, elas não superam o mal que fizeram para elas, elas ficam com o coração amargurado e elas nunca vão sair daquele lugar de amargura. Mas se você aplicar a disciplina para o teu coração, pegar o teu coração e disser assim: eu vou lavar o meu coração. Se existe alguma mágoa, eu vou perdoar. Se existe alguma amargura, eu vou tratar. Se existe alguma inveja, eu também vou tratar. Se existe alguma mentira no meu coração, eu vou limpar. Então, quando você lava o seu coração, você vai ficando livre de todas as correntes e de todo o mal na sua vida. E quando você aplica os teus ouvidos às palavras do conhecimento, você vai crescendo, aprendendo como tratar das feridas emocionais e você vai tornando a sua vida mais leve e a sua vida melhor. Versículo 13: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. 14: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, os versículos 13 e 14 estão dizendo: se o seu filho faz alguma coisa errada, alguma coisa que está fora daquilo que é o caminho certo, aplique algum castigo. Diga para o seu filho: você vai ficar sem o fazer isso que você gosta muito de fazer por um dia. E você vai ficar no seu quarto e você vai ter uma tarefa: fazer a leitura de um capítulo da Bíblia e escrever esse capítulo e fazer uma meditação a respeito dessa palavra. Aquilo para a criança vai ser como se fosse um castigo. Ela não poder fazer o que ela gosta durante um dia, ficar dentro do quarto, tendo que ler um texto da palavra de Deus e pensando naquele texto, ela vai encarar isso como um castigo, mas aquele tempo vai ser um tempo em que ela vai aprender sobre a palavra de Deus. Isso vai trazer disciplina e vai fazer com que a criança
e diga para a criança: reflita, você acha que o que você fez foi certo? Você acha mesmo que está certo você agir dessa forma? Porque quando você faz a pergunta para a criança, você produz nela, desenvolve nela o pensamento crítico. Então você como pai, você como mãe, vai produzir no seu filho aquele pensamento: o pai disse para mim, será que eu fiz certo? Será que realmente eu fiz o correto? Agora eu queria estar lá fora, brincando com os meus amigos, eu queria estar jogando aquele jogo, eu queria estar acessando a internet, mas pensando aqui bem, eu acho que eu não fiz a coisa certa. Então, você vai produzir um senso crítico no seu filho, na sua filha, sobre as coisas que estão fazendo de errado. Então, corrija os seus filhos, faça com que eles tenham esses momentos de reflexão. Mas, mais importante do que isso, separe momentos em que você, como pai, como mãe, lê a Bíblia junto com o seu filho, com a sua filha, para que eles possam ter um momento de prazer em ler a Bíblia. Se você só coloca disciplina para o seu filho ler a Bíblia quando ele recebe um castigo, ele vai associar que sempre que eu faço uma coisa errada, o castigo é ler a Bíblia. Então isso vai criar uma impressão de que a Bíblia sempre é uma vem como uma penalidade, como um castigo. Então, separe momentos para que você leia a Bíblia. Um versículo que você comente com os seus filhos. Ó, hoje nós vamos ler esse versículo. E esse versículo nos ensina isso e isso. Deus quer o nosso bem. Vamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida, porque essa palavra nos traz sabedoria e nos traz o bem dentro de casa. Ter esse momento de conversar sobre a Bíblia com o seu filho, com a sua filha, em bons momentos, faz com que eles aprendam. O pai, a mãe, têm um relacionamento com Deus. E a palavra de Deus, ela sempre nos traz crescimento e desenvolvimento. Então, eu amo a palavra de Deus. Crie esses momentos para que os seus filhos tenham essa relação de amor com a palavra de Deus e com Deus. Versículo 15: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. 16: E exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Os versículos 15 e 16 estão dizendo que o próprio Deus fica contente quando vê que você, que é filho dele, desenvolveu um coração sábio. Veja o 15: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. O próprio Deus fica feliz de ver que os seus filhos estão sendo sábios. Versículo 16: E exultará o meu íntimo, ou seja, ficará muito feliz, em extremo feliz, quando os teus lábios falarem coisas retas. Jesus, em uma certa feita, disse que a nossa boca fala aquilo de que o nosso coração está cheio. Então, uma pessoa que está cheia de reclamações da vida, ela mostra que no íntimo dela, no coração dela, ela só carrega o mal. Mas uma pessoa que tem lábios de gratidão, lábios que falam palavras de eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor está comigo em meio à tribulação. Eu sei que os meus inimigos serão todos vencidos, porque o Senhor está na minha frente. Eu sei que todas essas batalhas estão aqui para que eu possa crescer, para que eu possa me aperfeiçoar. O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para a batalha e para a guerra. Isso está escrito no Salmo de número 18, que o Senhor é aquele que adestra as mãos dos seus filhos para a batalha e para a guerra. O Salmo 18 ainda fala assim:
Com o Senhor eu passo por um esquadrão e salto a muralha. Então, aqueles que têm o relacionamento com Deus, eles não têm razão para dizerem palavras de derrota, palavras negativas, palavras de fracasso, mas eles dizem coisas retas, que revelam a confiança em Deus. E o versículo 16 está dizendo isso: e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Versículo 17: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia. Versículo 18: porque deveras, a palavra deveras significa verdadeiramente. Então, porque verdadeiramente há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Malograda significa frustrada. Então, não será frustrada a tua esperança. Esperança é aquilo que você espera que vai acontecer com você. Então, o versículo 17, junto com o 18: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia. Esse ser aqui significa seja o temor do Senhor todo dia. O temor do Senhor significa o respeito absoluto por Deus. Tem pessoas que, quando veem temor do Senhor, pensam: ah, é medo de Deus. Não é medo de Deus. Temor, a palavra temor, pode significar ter muito medo e também pode significar ter reverência, muito respeito. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala em temor do Senhor. Temor do Senhor é ter respeito extremo por Deus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Querer saber o que será que Deus deseja de mim, o que será que Deus quer que eu faça. Quando eu tenho essa pergunta, eu busco de Deus a vontade dele. Então o versículo 17 fala: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. A inveja, ela sempre vem de uma comparação que nós fazemos em relação a alguém que está próximo de nós. Então, nós olhamos para alguém e olhamos para as coisas que essa pessoa tem, ou algum atributo, alguma qualidade, alguma aparência que aquela pessoa tem, e começamos a comparar. Ah, eu não sou tão bonito quanto aquela pessoa, eu não sou tão alto quanto aquela pessoa, eu não tenho a cor dos olhos daquela pessoa, ou eu não moro numa casa tão boa quanto aquela pessoa, eu não tenho um carro tão novo quanto aquela pessoa, eu não tenho tanta inteligência quanto aquela pessoa, eu não tenho aquela família que aquela pessoa tem, eu não tenho condição de fazer aquela viagem que a pessoa fez. O versículo 17 está dizendo: não tenha no teu coração inveja dos pecadores. A pessoa pode ter muitas coisas, mas se ela está longe de Deus, e você também não sabe o que a pessoa faz para conseguir aquilo. Tem muitas pessoas que vivem muito bem, mas elas vivem de dar golpes em outras pessoas. Mas mesmo que a pessoa tenha prosperidade e riqueza de forma justa, de forma correta, de forma honesta, quanto aquela pessoa se preparou, quanto aquela pessoa se qualificou, quanto aquela pessoa eh, teve que se esforçar e tem que se esforçar todos os dias para estar naquela posição em que ela está. Você está disposto, disposta a pagar o preço que aquela pessoa pagou para adquirir conhecimento, sabedoria, para que pudesse chegar ali, naquele lugar, naquela posição? E tem uma outra coisa: Deus tem propósitos diferentes na vida das pessoas. E talvez o propósito de Deus na sua vida não seja o de ter aquela quantidade de riqueza. Lembre aquilo que nós falamos aqui nos versículos 4 e 5. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. O versículo 5: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Todos os comentários que nós fizemos aqui nos versículos 4 e 5, falando sobre buscar
a riqueza como propósito final da vida, que isso é uma tolice, se aplicam aqui nos versículos 17 e 18. Veja que o 17 fala: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. Em outras palavras, tenha absoluto e extremo respeito pelo Senhor todos os dias. Se o Senhor entende que você não tem estrutura para suportar aquele volume de riqueza, aquele volume de dinheiro, então Deus ele vai dar sempre de acordo com aquilo que você suporta, de acordo com aquilo que você tem estrutura para carregar. Agora, uma coisa é certa, e essa é a boa notícia. O Salmo 23, no versículo 1, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, você não precisa ter preocupação em relação a ter além daquilo que você precisa. Deus, ele não vai deixar faltar a espiritualidade, o relacionamento com ele. Se você buscar a ele em oração, você vai ter a amizade com Deus. Ele também não vai deixar faltar o alimento, a roupa, o calçado, a educação dos filhos, a casa, o veículo que você precisa, tudo aquilo que você de fato precisa, o Senhor vai dar a você. Então, não existem razões para carregar inveja, não só em relação aos pecadores, mas em relação a ninguém. Em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito que o coração em paz dá saúde, mas o coração com inveja é a podridão dos ossos. A podridão dos ossos, por quê? Porque os ossos são a nossa estrutura interna. A inveja ela corrói a pessoa por dentro. A pessoa não consegue ficar feliz quando ela fica o tempo todo cobiçando com os olhos aquilo que é do outro, aquilo que é do próximo. Então, o versículo 17: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, mas lembrando de Provérbios 14:30, não tenha inveja de ninguém. Antes, tenha o temor do Senhor todo dia. Antes, reverencie o Senhor. E uma das formas de termos o temor do Senhor todo dia é agradecer a Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, está escrito ali sobre dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeçam a Deus pelo que vocês têm recebido. Se você sente falta de alguma coisa, você quer mudar o seu carro, mudar a sua casa, não há problema nenhum nisso. Você pode pedir ao Senhor que Ele dê a você sabedoria, condições, estrutura para que você possa avançar. Ele vai responder a sua oração porque o Senhor é bom. O Salmo 103 fala que bem que o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o Salmo 103 repete várias vezes, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele nos dá a vida, ele nos dá tudo, e a sua benignidade dura para sempre. Então, o versículo 18, veja aqui: porque deveras, verdadeiramente, há um fim bom. Se você tiver o temor do Senhor todo dia, deveras há um fim bom. Verdadeiramente haverá um fim que é bom. Não será malograda a tua esperança, não será frustrada a tua esperança. Aquilo que você espera não será frustrado. Você, com certeza, vai receber o que você espera. É isso que os versículos 17 e 18 estão dizendo. Você não precisa ter inveja de ninguém. Tenha o temor do Senhor. Tenha o Senhor na sua vida, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Você vai receber o que você pede a Deus. Ele vai dar a você. Versículo 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. O versículo 19 está chamando a atenção. Escute, meu filho. Seja sábio, dirige no caminho o teu coração. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito assim: Jesus disse: eu sou o caminho.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o versículo 19, quando diz aqui, ouve tu, filho meu. Então, aqui ele está dizendo, escute aqui, filho meu, e sê sábio, seja sábio, e dirige no caminho o teu coração. Dirige em Jesus o teu coração. Siga em Deus no teu coração. Versículo 20: Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21: Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. O versículo 20 e 21 está dizendo: Não fique entre as pessoas que vivem atrás de bebida e atrás de comilança. Quem vive bebendo, quem vive comendo demais, não tem tempo de prosperar. As pessoas que se entregam para a comida, elas se entregam para o pecado da gula. Elas estão sempre correndo atrás de comida. Ah, o que eu vou comer? O que eu vou comer? O que eu vou comer? Tem pessoas que vivem o dia inteiro pensando só em comida. E o texto aqui está dizendo: não fique envolvido com essas pessoas que só pensam em beber e comer, porque elas vão cair em pobreza. Elas não têm tempo de buscar a Deus, elas não têm tempo de pensar em buscar a sabedoria, elas não buscam o autodesenvolvimento, o crescimento pessoal, elas estão preocupadas em o que nós vamos comer o tempo todo. E quando fala aqui de beberrões e de comilões, também fala de pessoas que promovem o tempo todo, gastam todo o dinheiro fazendo festas, churrascos. Tem pessoas que gastam tudo que ganham fazendo festas, dando festas para os amigos e comendo e bebendo, e depois, quando elas caem em uma situação de desgraça, todo mundo desaparece. E elas ficam frustradas, decepcionadas, pensando assim: aonde estão os meus amigos? Porque elas não se deram conta de que estavam gastando todo o seu dinheiro com festas. E o versículo 20 e 21 está dizendo isso. Não se envolva com pessoas que só pensam em comida, que só pensam em bebida, porque elas vão cair na pobreza. A sonolência faz trazer as vestes rotas, está dizendo que elas vivem num estado sonolento. Elas não estão acordadas para a vida. 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. O versículo 22 está dizendo: escute o seu pai e não despreze a sua mãe quando você vier envelhecer. Por quê? O seu pai e a sua mãe sempre vão se preocupar com o seu bem. Pode ser que o que eles estão falando seja um excesso de cuidado, mas quando seu pai e sua mãe te falam alguma coisa, escute, considere, avalie. 23. Compra a verdade e não a venda, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. O versículo 23 está dizendo: invista tudo o que você tem para comprar a verdade e não venda a verdade, não negocie com a verdade. Compre a sabedoria, a disciplina e a prudência. Comprar aqui a verdade significa pague o preço, custe o que custar, para que você ande na sabedoria, na disciplina e na prudência. Diga não para os convites que levam você para o caminho torto. Diga sim para os caminhos difíceis, mas que são alinhados com a sabedoria, disciplina e a prudência. Versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. A palavra regozijar significa regozar. Regozar significa ter gozo de novo. Então, regozijar significa ter alegria dobrada. Então, aqui o 24 está dizendo assim: grandemente se regozijará o pai do justo. Significa o pai de um filho que anda na justiça. O justo, lembre-se de uma roupa justa. Uma roupa justa fica colada no corpo. O justo é aquele que fica colado em cumprir a lei de Deus. Então, o versículo 24 diz: grandemente se regozijará o pai do justo. Grandemente terá alegria dobrada. Ele vai regozar, vai regozijar, vai ter gozo dobrado o pai do justo. Porque o justo anda colado com a lei de Deus e ele será
bem-sucedido. E o que gerar a um sábio se alegrará nele. 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então o 25 é um reforço para o 24. Que o seu pai, que a sua mãe fiquem felizes duas vezes, porque você anda no caminho da sabedoria. Veja que aqui o 24 e o 25 falam que os pais do justo vão ficar alegres, mas veja aqui que o versículo o versículo 15 e o 16 falam que o próprio Deus vai ficar alegre se você for sábio. Veja aqui o 15 e o 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. 16. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. O próprio Deus fica alegre de ver que os seus filhos estão sendo sábios. E aí, quando você chega aqui no 24 e no 25, ele fala no 24: o pai do justo vai ficar muito alegre, e aquele que gerar um sábio se alegrará nele. E o 25: o seu pai, que se alegrem, o seu pai e a sua mãe, e que se regozije aquela que te gerou. Em outras palavras, dê alegria para os seus pais, sendo sábio. 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta e o poço estreito a estranha. 28. Também ela como um salteador, salteador é ladrão. Então também ela como um ladrão se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Aqui esses três versículos, o 26, o 27 e o 28, estão dizendo: dá o teu coração, filho meu, e os teus olhos observem os meus caminhos. Ou seja, dê o seu coração para Deus e que os seus olhos olhem para os caminhos de Deus, para que você desvie os olhos da prostituta. Porque o 27 fala: porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Poço estreito fala a respeito de dificuldades, tribulação. Vai ser um grande problema se envolver com a mulher estranha. Quem é a mulher estranha? É a mulher que aparece no supermercado, na rua, que aparece de repente num congresso, num evento, num treinamento, num curso, numa viagem, que de repente aparece e chama a sua atenção. Quando fala aqui que cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha, esse texto fala da prostituta e da estranha, mas esse texto também se aplica para você que é mulher. Quando você faz uma viagem a trabalho, quando você faz uma viagem a serviço, quando você vai ao supermercado também pode aparecer o homem que é estranho, que de repente chama a sua atenção e que o texto está dizendo: não se deixe levar pelos seus olhos. Quando bater no seu coração, veja o 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Se o coração bate mais forte, de repente teve alguma discussão dentro de casa com seu marido, com a sua esposa, de repente você está mais frágil naquela semana, naquele dia, porque aconteceu alguma coisa ou tem acontecido coisas no seu relacionamento. É tempo de você fortalecer o seu casamento. Dedique um tempo para que você converse com seu marido, com a sua esposa, fale dos pontos que estão gerando insatisfação, os pontos que precisam ser religados, reconectados no relacionamento. Separem um tempo de oração, separem um tempo prolongado de oração. 30, 40 dias de oração juntos com o propósito de realinhar o casamento. Mas não deixe o coração caminhar para fora do plano de Deus. E os teus olhos observem os meus caminhos. O 26 está dizendo: os teus olhos, quando você pensar em olhar para a pessoa de fora, não caia numa cova profunda da prostituição e não se envolva com a pessoa estranha.
os teus olhos observem os meus caminhos. Os caminhos de Deus são caminhos de restituição, de renovação dentro do seu casamento. Então, case-se com o seu marido novamente, case-se com a sua esposa novamente. Seja um novo marido, uma nova esposa. Proponha isso dentro do seu relacionamento. Veja o versículo 28. Também ela, né, no caso aqui, a prostituta, que também pode ser ele, como um salteador, como um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Então, essa pessoa que se envolve na prostituição, o estranho que entra no casamento de alguém é como um ladrão. Ele vem para roubar tudo aquilo que você construiu. Vamos lembrar da leitura de Provérbios capítulo 5. Em Provérbios, no capítulo 5, a Bíblia fala: por que você vai se envolver com a prostituta, com a mulher estranha, com a mulher que elogia com a sua boca? Porque você vai entregar tudo que você conquistou para estranhos. Porque aquele que se envolve com a pessoa estranha acaba entregando o seu patrimônio. Nós vemos que num divórcio as pessoas entregam tudo aquilo que conquistaram durante vários anos, muitas vezes pela metade do preço. Tem pessoas que compram, que inclusive dizem que a melhor oportunidade de comprar imóveis e veículos baratos é de pessoas que estão se divorciando, porque as pessoas elas querem logo sair do relacionamento e elas vendem as coisas por preço bem abaixo do valor para se livrarem logo do relacionamento com a outra pessoa. Então Provérbios 5 fala sobre isso. Fala sobre seja satisfeito com a sua esposa todos os dias da sua vida, que os seus seios sempre te saciem e que você sempre esteja bem com ela. O Provérbios capítulo 5 fala sobre isso. Agora o versículo 29 diz: para quem são os ais? Aqui do versículo 29 até o versículo 35 fala sobre a bebida alcoólica, que quem bebe acaba tomando decisões erradas. Veja aqui o 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece, ou seja, quando ele brilha no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Basilisco é o mesmo que serpente, é o mesmo que cobra também. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Nós vemos que tem muitas pessoas que bebem, depois dormem com alguém, quando acordam dizem: como é que eu caí aqui? O versículo 33 fala sobre isso: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. As pessoas bebem e no começo ficam alegres e depois começam a falar coisas horríveis. 34. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. O 35 fala do vício. Depois que a pessoa está sempre envolvida com a bebida alcoólica, ela acorda e ela pensa: onde está outro copo de bebida? Essa é a meditação de Provérbios 23. E agora eu quero fazer um convite para você que estava pensando em entregar a vida a Deus, mas ainda não fez isso. Aqui na tela você vê a oração de confissão. A oração de confissão serve para confessar os pecados e confessar que você quer entregar a sua vida para Deus. A Bíblia fala que nós só podemos chegar até Deus se nós estivermos com os nossos pecados perdoados. E Jesus veio e entregou a sua vida justamente para perdoar os nossos pecados. Então agora,
Faça essa oração de confissão comigo. Você vai dizer que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai dizer que quer o perdão dos pecados e que quer receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus morando em você. E você vai dizer que quer que o seu nome seja escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que está lá no céu e que anota os nomes dos filhos de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão diante de Deus para prestar contas daquilo que fizeram da sua vida. E aqueles que estiverem com o nome no livro da vida vão entrar direto no céu, porque já foram justificados por Jesus. Então faça essa oração para confessar Jesus agora e recebê-lo. Nessa oração, você recebe a conexão direta com Deus e se torna filho, se torna filha dele. Diga comigo, ligue o seu pensamento com Deus agora e declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Agora 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E agora 3: escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Parabéns a você que aceitou a Jesus com essa oração. Agora você é um filho de Deus, agora você é uma filha de Deus. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Estude a Bíblia para que você conheça a vontade dele e ore, a partir de hoje, todos os momentos falando com Deus. A oração, ela dá relacionamento com Deus. O que é a oração? É você falar com Deus, assim como você fala com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, assim como você fala com as pessoas. Diga para Deus: Deus, eu estou aflito agora, porque eu estou desempregado e eu não sei como que eu faço para conseguir suprir as necessidades da minha casa. Eu preciso da sua ajuda. Diga para Deus: Deus, eu estou grato, muito agradecido, porque eu recebi essa promoção que eu não esperava. O Senhor é muito bom. Diga para Deus: Deus, obrigado por esse alimento que está posto na mesa. É o Senhor que cuida de mim. Diga para Deus: obrigado, porque eu acordei, abri os meus olhos e eu posso ver mais uma vez a sua bondade nesse dia. Agradeça a Deus, se alegre em Deus e também nos momentos de não saber o que fazer, fale com Deus. O Espírito Santo vai falar no seu coração. O Espírito Santo ele fala de uma maneira bem suave no seu coração, dizendo: filho, siga por aqui, faça aqui, entre nessa loja, veja aqui. Então, Deus, ele fala conosco até com relação àquilo que você precisa. Se você precisa comprar alguma coisa e você está pensando onde eu vou comprar, se você falar com Deus, Deus fala: entre nessa loja e você vai ver bênçãos que vêm sobre a sua vida. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios, capítulo 23, e pedimos que o Senhor derrame sabedoria sobre cada um de nós, que nós possamos vencer o pecado da gula e que nós possamos ser sábios em relação aos convites para festas. Pedimos que o Senhor também venha nos dar sabedoria para que possamos ouvir os nossos pais e aprender com a sua palavra e os seus mandamentos. Ajuda a todos, pais e mães, para que venham educar os seus filhos nos teus caminhos e também tira do nosso coração todo tipo de inveja e também todo tipo de olhar maligno em relação ao que não convém àqueles que seguem os teus caminhos. Se existe alguém que está passando por uma crise no casamento, está olhando para o homem estranho, para a mulher estranha, eu peço que o Senhor agora restitua a alegria e a felicidade nesse casamento, derramando sabedoria sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, para que possa se reconciliar e reconstruir a relação dentro de casa. Peço que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão muito ocupados com a sua carreira,
pensando em promoção, crescimento pessoal e se esquecendo da experiência da mesa, do cuidado com o lar, do cuidado com a família. Que o Senhor venha produzir frutos com essa meditação e com essa palavra para o fortalecimento dos lares, das famílias, para a glória do Senhor, porque o Senhor ama as famílias e o Senhor deseja ver o crescimento de todos, do pai, da mãe, dos filhos, nos teus caminhos, e que o Senhor possa fazer essa grande obra na vida de todos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Glória e glória e glória a Deus.